diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenda para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito. Diga para o teu irmão assim: Deus tem feito muito bem para você. Amém? Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, pela oportunidade de estarmos aqui adorando, cultuando ao Senhor. Obrigado também porque o nosso coração foi agraciado por esta porção da palavra, porque o objetivo de estarmos aqui é para ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco nessa noite, que a tua voz nos encoraja, aumenta a nossa fé, nos dá esperança em dias difíceis. Fala conosco nesse lugar, Deus, que a angústia, o desespero que alguns possivelmente estão vivendo, não venha dominá-los ao ponto de fazerem retroceder na fé, mas que eles possam sair daqui, Senhor, orientados pela tua palavra para tomar decisões acertadas e, ó Deus, se crescer na graça e no conhecimento, Deus. Que o Senhor possa guardar a nossa mente, o nosso coração, pois essa oração que fazemos para Ti, e já te agradecemos no nome de Jesus, que todos digam, você pode se acertar. Bom, amados, existem muitos salmos que foram escritos por alguns personagens ilustres na Bíblia, e a maioria deles foi Davi. Quem foi Davi? Davi foi o segundo rei ordenado por Deus para ser o rei de Israel. Davi foi um homem de batalhas intensas. Davi enfrentou muitas situações adversas, não apenas a nível de enfrentar outras nações, mas também a nível de enfrentamento de coisas internas da própria nação. Davi, ele sofreu perseguição, e neste salmo Davi demonstra claramente alguns sentimentos presentes em seu coração de muita aflição em um determinado momento de sua vida. Ele sentia impaciência, tá? Não é pecado você vez ou outra sentir impaciente. Ele sentia ansiedade, não é pecado vez ou outra a gente ser tomado por uma certa ansiedade também. E ele, se você notar, ele se sente um pouco até revoltado, não com Deus, mas pela situação que ele estava vivendo. E o motivo disso tudo aqui na vida de Davi era porque ele estava sendo perseguido internamente. Ele estava clamando a Deus de forma tão veemente, e aparentemente ele não estava obtendo resposta. Ele estava buscando a Deus com muita intensidade. Sabe aqueles dias que você está buscando a Deus, você acha, pensa que faz tudo certinho, e você espera tanto algo de Deus, você acredita tanto, e de repente parece que aquilo que você montou, o cenário na sua cabeça, no seu coração, e não vê acontecer, você se sente um pouco para baixo, um pouco assim desanimado. Pois bem, isso era bastante comum na vida desses homens de Deus. Então Davi estava se sentindo assim, principalmente porque ele estava achando, pensando, acreditando que estava fazendo a coisa certa, fazendo a vontade de Deus. Por causa dessa perseguição, possivelmente, alguns vão definir que era por causa de Saul, o rei Saul. Davi era tão fiel a Saul, e Saul estava procurando matar a Davi. Davi clamava a Deus, perguntando: Deus, por que esse homem está retribuindo maldade com toda a bondade que eu estou dando para ele? Então Davi estava incomodado com isso.
Então, Davi, ele sentia nesse salmo como se Deus tivesse se esquecido dele, como se Deus tivesse virado o rosto para ele, ou seja, eu não quero te ouvir, Davi. Então isso trouxe muita tristeza no coração de Davi, tá? Ele estava passando por uma situação muito complicada, como eu acabei de dizer, mas ele, por acreditar que era fiel a Deus, ele se achava no direito até nesse momento de acreditar que Deus deveria responder ele naquela hora. Infelizmente, amado, às vezes nós podemos ser acometidos pelos mesmos sentimentos que Davi. Às vezes eles vêm sobre o nosso coração quando estamos passando por situações similares, de perseguição, de aflição, né, por não ter um problema sendo solucionado. Tudo isso gera na gente sentimentos parecidos com esse de Davi. Às vezes eles vêm sobre o nosso coração quando estamos passando por situações de tristeza, né? Porque nem sempre a vida da gente é como se fosse verão, sol brilhando. Nem sempre a vida está como a primavera, flores para tudo quanto é lado. Tem dias que nossa vida está semelhante ao outono, as folhas vão caindo, o aspecto, né, a aparência das coisas perde um pouco o brilho, a beleza, e tudo isso mexe com a gente. Tem dia que nossa vida está semelhante ao inverno, vontade de se enclausurar, vontade da gente ficar sozinho, solitário, se afastar até de quem a gente ama. Não é que você está, né, em depressão, não. Nós vivemos isso. Isso faz parte da vida do ser humano. E vez ou outra, isso acontece com a gente. Ou seja, nós estamos orando e até agora não tivemos resposta daquilo que nós estamos pedindo para Deus falar com a gente. Isso gera na gente uma situação muito ruim. Se isso está acontecendo com você, meu irmão, quais seriam as atitudes certas a serem tomadas quando Deus resolve não responder a você na hora que você quer? Não é que Deus fique em silêncio, porque hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia para você ler, é Deus falando contigo. Mas quando a gente chega a um determinado nível, como Davi chegou, de intimidade com Deus, né? Que tem dias que a gente lê a Bíblia hoje e Deus de repente para a gente assim, não que para literalmente, mas Ele começa a palestrar com a gente no trânsito, a gente está dirigindo, o Espírito Santo começa ali, parece que Ele está sentado do nosso lado, Ele começa a conversar com a gente, as lágrimas descem, mas tem dias que isso não acontece. E o que fazer? Muitas perguntas vêm sobre a gente. Quando Deus ele vem, né, a ficar em silêncio diante da gente. Porque nem sempre Deus, né, com aqueles que buscam o crescimento e atingem alguns níveis semelhantes de Davi, nem sempre Deus vai falar. E eu sei que se incomoda, isso dói. Porque a gente chega em um determinado nível que a gente fala com Deus, a gente quer que Deus fale com a gente. Ele quer que Deus ele começa, né, a se revelar para nós aqui dentro. Tem dia que você lê a Bíblia assim, né? Você vai ler a Bíblia, as palavras saltam de dentro da Bíblia para dentro de você. Você recebe inspiração de Deus, mas tem dia que você lê a Bíblia, você tem a impressão, meu Deus, cadê a revelação? Cadê a graça? Cadê, Senhor, aquela voz lá do íntimo? Cadê, Deus, aquele queimar, aquela ardência do coração que me dá a certeza, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está em mim. E quero te dar uma notícia, porque isso não é novidade, você não é o único. Teve homens na Bíblia que fez tudo certinho que Deus mandou e Deus resolveu ficar em silêncio. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Leia em casa, não precisa você abrir a Bíblia agora não. Êxodo 24, versículo 16. Deus manda Moisés, nos textos anteriores, santificar o povo, separar Arão, Nadab e Abiú, né? E subir o monte, junto com os filhos de Arão.
E Deus falou assim: ó, vocês fiquem numa determinada distância, só Moisés suba a minha presença. Aí você vai chegar na altura, não precisa ler agora não, por favor, lê em casa. Pega aqui. Chega na altura do versículo 16. Moisés sobe à presença de Deus, deixa Josué num determinado limite, Moisés sobe. E Moisés fica ali, amados, 6 dias diante da presença de Deus. E o versículo vai dizer: Deus só fala a Moisés, só responde a Moisés no 7º dia. Se fosse você, o que você faria? Qual seria a sua reação? Oh, Deus me chama, me manda eu me santificar, me determina que eu venha estar no padrão de santificamento dele, para ficar esperando 6 dias. Você ficaria impaciente, você ficaria desesperado. Só que Deus mostra que a soberania dele nos mostra que Ele, nesse relacionamento, é Ele que está no comando, é Ele que é o Senhor da nossa vida. E o importante não é Deus responder aquilo que eu quero. O importante é saber que eu estou na presença dEle. Então Moisés entendeu, não ficou impaciente, por quê? Porque Moisés sabia que o melhor em receber aquilo que Deus tinha para dar para o povo era estar na presença dele. Aí vai dizer o versículo lá: mas no 7º dia Deus falou com Moisés. O próprio Davi, o Salmo 27, versículo 9, é uma situação parecida com esse Salmo 13. Davi então, irmãos, é uma figura bastante comum de clamar, e aparentemente não obter resposta imediata. Você vê muitos salmos, Davi pedindo: Deus, até quando? Deus, até quando? Responde, os meus ossos estão se envelhecendo dentro de mim. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? E você vai ver Jesus passando pela mesma situação, passando pelo mesmo problema, clamando a Deus, orando a Deus, tendo a certeza que estava fazendo tudo certo, mas Deus resolveu ficar em silêncio. Isso está lá em Mateus 27, 46. Não abra também, anote. A Bíblia vai dizer que chegando a hora 9, às 3 horas da tarde, exatamente, Jesus clamou assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não respondeu. Deus ficou em silêncio. E como eu falei, amados, se isso está acontecendo com você, se você tem buscado a Deus, mas aparentemente, detalhe, guarde isso, aparentemente, a impressão que você tem é que Deus está em silêncio, fique tranquilo, porque Deus faz coisas grandiosas no momento a qual nós achamos que Ele está em silêncio, porque no silêncio de Deus trabalha de forma poderosa por cada um de nós. Você chega no hospital, isso aqui é algo que você até já viu aí na internet sendo colocado no Facebook. Chega na internet, você encontra algumas pessoas que colocam assim: você já viu uma sala de cirurgia barulhenta, é verdade. Quando Deus está trabalhando de coisa grandiosa, o nosso barulho atrapalha. A nossa agitação atrapalha, impede de Deus agir. Então a melhor coisa que Deus faz para nós não atrapalharmos o agir dele é Ele ficar em silêncio, é Ele ficar contido numa posição, esperando a gente acalmar o nosso coração. Basta você ler o Salmo 46. O salmista vai começar a dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia e na hora da tribulação. Aí ele vai dizer a tribulação que possivelmente nós vamos estar passando. Nações vão se levantar, reinos vão se mover contra a gente, vai acontecer situações tremendas contra a gente, mas ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Serei exaltado. Quando a gente se aquieta, quando a gente espera, Deus se revela, age a nosso favor e o milagre
alguém que ele amava muito. Ele estava sendo perseguido por alguém a qual ele estava sendo, ou demonstrando sinceridade. Mas como Davi venceu? Como ele superou essa situação? Como ele conseguiu dar a volta por cima, mesmo aparentemente enfrentando o silêncio de Deus? Porque você vai ver aqui, amado, nos versículos iniciantes diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Isso é o quê? Alguns tempo vai dizer, Davi estava tendo um momento de depressão, quase depressão. Porque angústia e tristeza no coração profunda é depressão crônica. Ele vai dizer, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então não era fácil, ele estava o quê? Vivendo um momento difícil. Mas no versículo 3, Davi começa aqui a nos ensinar como nós podemos vencer a nossa ansiedade, o nosso desespero, quando aparentemente Deus está em silêncio. Primeira atitude de Davi aqui nós vamos encontrar no versículo 3 diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Mesmo diante do problema que você está passando, mesmo diante dessa dor profunda na tua alma, que te leva muitas vezes até acreditar que Deus não está te ouvindo, que Deus virou o rosto para você, resolva diante de tudo isso, diante dessa dor, não deixar de clamar a Deus. Ore, fale com Deus, busca Ele, mesmo que aparentemente os céus venham estar fechados, mas Deus não resiste à oração. Deus não resiste ao clamor quando é feito com sinceridade. É bastante comum num momento como esse a gente desistir, parar de orar, diminuir a frequência daquilo que a gente fazia anteriormente. Mas Davi nos ensina aqui que mesmo diante de perseguição, diante de dor, diante de luta, ele não deixava de clamar a Deus. Faça a mesma coisa, meu irmão. Busque a Deus. Não é momento de você retroceder, não. Olha onde você já chegou. E você chegou onde você está, foi por causa de Deus na sua vida. Então Deus está te chamando hoje. Se levanta, clame. Está doendo, Ele está vendo, está doendo. Mas Ele quer ver em você atitude de fé. E quem tem fé se levanta para clamar ao Deus que pode dar vitória. Clama. Ele vai falar, estou passando por um momento difícil, está doendo, estou machucado. Mas ele vai dizer, responde-me, Senhor. Mesmo diante da dor, meu irmão, minha irmã, não deixe de clamar. Pastor, qual é a hora, qual é o momento que eu tenho que clamar? É quando você está com a dor mais veemente dentro de você. Pastor, como eu faço? Tem época que eu estou... Não dá nem para orar em casa. Tem que correr para o monte. Não que o monte vamos parar com isso. Deus ouve aqui, ouve lá. Mas tem certo desabafo que tem que ser em lugar onde você vai estar só com Deus. Quem me entende, diga amém. Talvez algumas pessoas estão assim. Parece que Deus está em silêncio. Parece que nada da parte de Deus está acontecendo em você. E Deus permite que isso aconteça, para que a gente demonstre que nós somos verdadeiramente dependentes dEle. Clame, ore. Você chegou no momento a qual a bênção, a vitória está pertinho de você. E quando você começa a clamar, mesmo que você não ouça Deus responder imediato, mas você sente o cheiro da presença, você sente que a vitória de Deus virá para você. Mesmo com o coração, pode notar aí, ó, mesmo com o coração cheio de impaciência, angústia, ansiedade, ele tem uma coisa clara na mente:
deixar de orar. Eu não posso deixar de clamar. Tudo que o adversário quer ver nesse momento é você prostrado. É você prostrada, minha irmã. É você deixando de fazer o que outrora você fazia. Porque às vezes nós achamos assim, né, irmão? Já passei muito por isso. Fazia tudo certinho, né? Eu tinha dentro de mim um código de valores espirituais. E eu cumpria aquele código rigorosamente. Mas a gente sempre se tomava por aquele sentimento de vergonha dentro da gente, todos nós. Pô, eu estou fazendo isso aqui certinho, mas se Deus puder me atender, pô, eu não me atender, eu estou fazendo tudo certo, amados. E quando essas coisas não acontecem, a gente fica incomodado. Isso perturba, isso incomoda a gente. Não é fácil lidar com isso. E temos uma tendência natural a querer retroceder e diminuir o ímpeto da nossa busca. Porque começamos a se deparar, né, com a decepção que a gente gera, a gente cria. Isso gera angústia, dor. E muitas das vezes nós resolvemos deixar de clamar. Mas Davi não. Davi disse para Deus: se eu para Deus, está doendo, estou machucado, estou ferido, fui traído, mas eu não deixo de buscar a tua presença para a minha vida. E a pergunta é: diante dessa dor, o que você tem feito? Diante desse aparente silêncio de Deus na tua vida, o que você está fazendo? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o teu comportamento diante dele? Porque apesar dele estar em silêncio para alguns, mas ele está te contemplando, meu irmão. Ele está te contemplando. Ele está te contemplando. Ele está te contemplando. Será que não é hora de você começar a falar mais com ele? Porque a presença de Deus parece que ela vem assim, né, mas em certas ondas para a gente. Não tem momento que essas ondas ela vai diminuindo. É Deus esperando na gente agora reação, atitude, comportamento, para que a presença dele aumente na nossa vida. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, para vencer essa dificuldade provocada pelo aparentemente silêncio de Deus em nós, não deixar de clamar mesmo diante da dor. Continue clamando, meu, continue orando, meu irmão. A oração, como diz o louvor, verdadeiramente ela é alimento para a vida do crente. Quem deixa de orar fatalmente vai morrer espiritualmente. Quem deixa de orar, mas não vai suportar e vencer provações. Falei isso aqui já tem umas 4 semanas atrás. Segunda atitude de Davi aqui, o verso 5 ele vai dizer assim: no tocante a mim, confio na tua graça. O que eu aprendo aqui, amados? Para vencer o aparente silêncio de Deus que nós estamos vivenciando, é tomar uma decisão plenamente de confiar em Deus. Isso aqui tem a ver com a intimidade que você adquire com Deus. Tem pessoas na nossa vida que você não precisa ouvir ela falar muito com você, porque você sabe que é uma pessoa de palavra. Você sabe que é uma pessoa que vela por aquilo que sai da boca dela. Quando você chega no nível de aprender com Deus, você não precisa ouvir Deus falar muito. Você tem a certeza, Ele está comigo, Ele é meu companheiro, Ele vai falar na hora que Ele quiser. Glória a Deus. Eu confio nele, eu como servo, eu como amigo dele, o meu posicionamento diante dele é confiar plenamente nele. Chega um momento aqui que Davi para. Ele reflete bastante. Não, peraí, faz uma reflexão durante o tempo. Eu sou um homem de experiências vastas
Isso é uma atitude que você tem que tomar diante do aparente. Veja bem, do aparente silêncio, porque quando você abre a Bíblia, Deus vai falar contigo. Decidir confiar plenamente em Deus. E isso tem a ver com uma visão firme de quem Ele é em Deus. Porque Ele vai dizer, no tocante a mim, não aos outros, no tocante à minha pessoa, eu confiarei no Senhor. Isso tem a ver com a intimidade que você precisa desenvolver com o Deus que você serve. É como eu falei, tem gente que você não precisa ouvir muito. Você sabe que é uma pessoa de palavra. Você sabe que é uma pessoa que é de firmeza. E por que você sabe? Por causa do relacionamento que você desenvolveu com essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Cresça, se envolve com Deus, que Ele mesmo gerará em você a certeza e a convicção de que Ele vai agir ao teu favor. O Davi tem a atitude de quê? Decidir confiar plenamente em Deus. E a pergunta é, meu irmão, você tem confiado no Senhor? Você tem depositado toda a confiança em Deus? Somos capazes de confiar em Deus mesmo quando a situação ao nosso redor ela é totalmente adversa? Somos capazes? Ou nós só somos capazes de confiar nele somente quando há prosperidade e bonança? Porque o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo, acho que é 4 em diante, ele vai falar assim, né? Que ele aprendeu a ser fiel em toda e qualquer situação. Sem estar bem com muito, mas sem estar bem com pouco. Sem, em outras palavras, glorificar a Deus quando estou na prosperidade, mas sem glorificar a Deus quando estou na escassez. Ele vai finalizar dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu confio plenamente em Deus. É essa atitude que você precisa ter diante desse silêncio que você está vivendo. Esse momento que Deus reservou não é para te punir, não, meu irmão, entenda. Não é para te punir, não, minha irmã. Não é que você está em pecado. Não é que você, né, é pior do que, quer ver, no momento que eu entrei em crise, quando eu buscava desesperadamente para ser batizado com o Espírito Santo. E não conseguia. Irmãos, isso provoca na gente uma dor que você não tem noção. Você começa a se autodesvalorizar. Ah, Deus não quer me batizar porque eu não presto. Deus não quer me batizar porque eu ainda tenho pecados na minha vida. Deus não quer me batizar e a gente acaba, né, criando um monstro da gente mesmo. Não é nada disso. Não tem nada a ver. Tudo acontece na hora e no tempo de Deus. E só entende isso quem desenvolve esse relacionamento com Ele. Porque você, quando se relaciona com Deus, Ele mesmo gera em você confiança plena nele. Na hora certa Ele vai trabalhar, na hora certa Ele vai agir, na hora certa Ele vai fazer. A mim, tão somente resta eu confiar nele. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E Davi nos ensina, mesmo com toda a dor, precisamos confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Se lembra do que Deus já fez na tua vida. Olhar para o passado só serve para isso. Se lembrar do que Deus fez lá e acreditar que Ele é poderoso para fazer muito mais amanhã ou hoje. Decida confiar plenamente em Deus. Isso é entre você. É você que tem que resolver isso. Ele vai dizer, enquanto a mim, você vai encontrar, eu vou salmo da minha falar assim, ó, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. É como eu tenho dito aqui, amados, o maior inimigo que a gente enfrenta não é Satanás, demônio, aquela pessoa que te persegue na tua família, no teu trabalho. Não. O maior inimigo que você é você mesmo. O maior gigante que você enfrenta é o teu achismo.
você passar momentos assim, decida, diante do aparente silêncio de Deus, a confiar plenamente nele. Como eu falei, amados, eu vou encerrar. Esse salmo é curtinho. O que eu vou dizer aqui é algo que eu tenho falado aqui de forma exaustiva nessa igreja. Isso aqui tem a ver também com o relacionamento que você desenvolve com Deus. Ele vai dizer no versículo 5, vou ler o versículo 5 para você entender o 6. Diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, no teu favor sem eu merecer. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, Davi tinha certeza de que se ele clamasse, de que se ele confiasse em Deus, Deus iria agir ao seu favor. Porque ele fala aqui já de salvação. Salvação aqui significa o que? Livramento. Deus daria livramento para ele. Só que o versículo 6 vai dizer: cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Amado, vou te falar uma coisa aqui. Mesmo você dentro dessa crise, Deus tem mostrado toda a bondade para contigo. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Vença esse sentimento que muitas vezes nós somos tentados a se entregar de ingratidão. É como eu falei, não é só porque você serve a Deus, você busca a Deus, você louva a Deus, que as coisas vão acontecer na hora que você quer. Mas o importante não é Deus fazer o que a gente quer. O importante é ter Deus presente na nossa vida. É saber que Ele me tirou de uma situação que eu não merecia sair de lá, mas Ele me tirou por graça, por amor, e me colocou na presença dEle para louvar e bendizer o nome dEle. Então nós precisamos demonstrar o quê? Gratidão a Deus, louvando o seu nome. Demonstre gratidão a Deus. Louve a Ele. Louve a Ele. Eu quero ler com você, aqui eu vou encerrar, não vou ler mais coisa não. Duas situações bem conhecidas, típicas da Bíblia. De que quando as pessoas resolveram louvar, Deus agiu. 2 Crônicas capítulo 20, por favor. É bem conhecido. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Deixa eu explicar esse texto rapidinho. É que fala da história, parte da história do rei Josafá. Um rei que procurou fazer tudo que era certo diante dos olhos do Senhor. Aí daqui a pouco se levantou 3 nações contra o rei Josafá: Moabe, Amon e os filhos de Seir, nas montanhas de Seir. Se acamparam contra Judá para dominar e possuir Judá, tomar Judá. Mas no capítulo 20, 2 Crônicas, Josafá faz tudo isso que eu acabei de dizer. Ele sente aflição, presta atenção aqui. Ele sente, você vê em casa o capítulo todo. Ele sente aflição, sente medo, sente desespero. Ele fica até meio que revoltado porque os moradores de Amon e Moabe demonstraram ingratidão para com Israel. Ele fica revoltado, mas diz a Bíblia que ele pôs no coração buscar ao Senhor. Ele ora a Deus, ele clama a Deus. Ele busca a Deus com veemência, Deus responde essa oração. E ele faz algo aqui, amados, no versículo 22, que nos ensina a demonstrar a gratidão para com Deus. O 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar o que, irmãos? Só Bíblia corrigida, não é atualizada não? Tendo eles começado o quê? Tendo começado o quê, irmãos? A louvar. E a dar louvores a quem? Senhor. Pôs o Senhor emboscadas contra os
e foram desbaratados. Quando você começar a abrir essa sua boca linda que você tem, para começar a cantar, a louvar a Deus, as coisas vão melhorar para você. E uma pessoa agradecida, mesmo na luta, ela louva e adora a Deus. Mesmo diante de perseguições, de aflição, de angústia, ela encontra forças para louvar ao Senhor, porque sabe que Deus tem feito muito bem para com ela. Tem outra situação, Atos dos Apóstolos, abre lá comigo, Atos capítulo 16. Que Deus possa tirar da gente esse espírito de coitadinho que a gente toda vez coloca na gente mesmo. Atos capítulo 16. Esse texto é maravilhoso. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos ler de pé. Já estou caminhando para o final. Deixa eu explicar aqui, antes de entrar nesse desfecho aqui. Aqui fala de dois servos fiéis de Deus, Paulo e Silas, que foram para a cidade dos Filipos. Chegando nesta cidade, eles foram usados por Deus para expulsar um demônio que usava uma jovem com espírito de adivinhação. E o pior de tudo isso foi que os homens que tinham obtinham lucro através das adivinhações que essa menina, o demônio que ela promovia, ficaram indignados. Armaram uma situação para que Paulo e Silas foram presos e fossem açoitados em praça pública. Sofreram bastante. Diz a Bíblia que eles foram jogados no cárcere interior. Vamos ler aqui, verso 24 e 26. Ao 26 diz assim, Atos 16. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, porque eram considerados como elementos perigosos. Deveriam ser guardados com toda segurança. Lhes prendeu os pés aonde, irmãos? Você já teve teu pé preso no tronco por amor a Jesus? Eu vou te contar, né? Já apanhou de alguém por falar que você ama Cristo? Então por que você está querendo desistir? Então por que você está querendo desanimar? E por que não dizer, alguns já até desanimou? Por que está querendo jogar a toalha? Não valeu a pena entregar a vida a Jesus? Como eu preguei aqui quinta-feira, temos que deixar de ser meninos na fé, alcançar níveis de maturidade e comunhão com Deus. Esse é o momento propício que Deus determinou para você crescer em graça e conhecimento dEle. Levanta a cabeça, erga os teus olhos aos céus. Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já entregou o seu filho. A maior prova de amor foi Jesus na cruz. Então o que Ele quer de mim e de você? Fidelidade, comprometimento, posição e amor a Ele. Não é a dor que me tira da presença, mas ela pode até me aproximar da presença dEle. Aleluia! Tem dias que Ele fica em silêncio, sim. Tem dias que Ele se cala. E você vai se calar? Quem é Deus nesse relacionamento? É você ou Ele? Quem é o Deus nessa causa? Você põe no seu lugar. Seja servo, adorador. Mesmo se Ele não te chamou na presença.
Tem graça de Deus aqui. Aleluia. Eis o carcereiro, recebendo da ordem, levou-nos para o cárcere interior. Tem dia que a gente vai para o cárcere, irmão, não tem jeito. Prendeu os pés no tronco. Verso 25 diz assim: foi um dia todo de sofrimento, gente. De tarde tomaram uma coça. Foram para o cárcere sem jantar. Não deram nem um copo d'água para Paulo e Silas. Mas diz o texto aí: por volta da meia-noite. Que hora foi? O macumbeiro que fala, né? Ó, eu me lembro disso que minha mãe era desse lado aí, né? Ela falou assim: ó, quando dá meia-noite não fica na encruzilhada, não. Eu falei: mas por quê, mãe? Não, essa é a hora dos espíritos rodar e atrapalhar, não. Meia-noite é a hora que Deus trabalha por nós. Meia hora é a hora que Deus age por mim e por você. Quem determina a hora e o dia para fazer é Ele. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meus irmãos, pastor, é difícil, eu sei. Mas como eu perguntei, quem aqui está com os pés amarrados no tronco? Quem aí pode apresentar para mim vergões nas costas ou na fronte? Quem pode dizer assim: pastor, hoje eu não vou louvar, porque hoje eu não tive uma refeição para comer? Quem? Ninguém. Quem passou por isso? Paulo vai dizer lá na frente que o que nós passamos é que é leve, momentânea e tribulação, coisa leve. Cantavam louvores a Deus e os demais presos escutavam. Aí vem o agente de Deus. De repente significa o quê? Na hora que Deus quiser, no dia que Deus quiser, no momento que Ele determinar, Ele vai fazer. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Como eu falei, só quem é agradecido a Deus encontra força na dor para louvar a Deus. Demonstre gratidão nesse momento. Abra essa tua boca e adore, louve a Deus. Insista em glorificar a Deus nesse problema. Perceba que mesmo começando o salmo com inquietações e queixas, Davi termina o salmo louvando a Deus. Por quê? Porque ele tem feito muito bem para comigo. É como eu falei há pouco: olha para trás, onde você estava. Olha onde você está agora. Vê se você não tem motivo de sobra para louvar a Deus. Vem, meu irmão, vem, você que nos visita. Você pode estar reclamando da sua família. Ei, me aponta uma família perfeita na terra. Sabe que Deus coloca essas pessoas assim do nosso lado? Para melhorar a gente, para tornar a gente pessoas melhores. Gostaria de saber, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje, ou então voltar para os caminhos do Senhor. Volta hoje, meu irmão. Perca tempo mais não. Sai dessa comiseração que você mesmo entrou. Pode ter pena de você. Toma posição diante de Deus. Tem dia que ele tem que falar as verdades assim. O pastor não pregou pesado. É para ver se você acorda. Parece que ele vai ficar tomando melzinho. Melzinho não te deixa um diabetes espiritual. Vai te adoecer. Vem para a presença. Tem alguém aqui mostrando que você entregar sua vida a Jesus?
nessa noite? Vem aqui à frente, quero orar por você, ó. Vem, jovem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cadê o jovem da igreja? Cadê o jovem da igreja? Saber, não tem vergonha não, pergunte agora. Tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui que está afastado? Alguém que nos visita aqui? Tem alguém que está afastado ou afastada? Não tem vergonha de confessar não? Vem aqui à frente. Eu não quero saber o que te levou a se afastar, mas eu quero te acolher como igreja de Cristo. Eu quero com esses irmãos, essas irmãs que congregam aqui, se esforçar para você se sentir bem, se sentir amado. Eu peço perdão a você se em outro lugar alguém te feriu, se alguém te machucou, te peço perdão. Mas entenda, a igreja não é perfeita. A igreja ainda não está no céu, mas ela está se preparando para ir para o céu. E Jesus quer te levar para o céu. Ele quer que você suba à presença dele naquele grande dia que a trombeta vai tocar, meus irmãos. Tem alguém aqui que você volta para Jesus? Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Vem aqui. Quem está afastado ou afastado, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Se não tiver ninguém, Deus abençoe. Eu pedi para o diácono Leandro venha perguntar o nome dele, fazer os votos de confissão e orar pela vida dele. Bem-vindo, a gente veio para a igreja para receber a bênção do povo de Deus. Glória a Deus. André Thiago, ele está voltando dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Thiago. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa noite. Que o Thiago, Senhor, verdadeiramente foi tocado pela tua palavra. E o Senhor verdadeiramente cumpriu, Senhor, essa grande festa que o Senhor tinha preparado nos céus. Que o Senhor possa estar dando força ao teu filho, Pai. Que o Senhor possa derramar a tua graça e o teu poder sobre a vida dele, para que ele possa novamente, Senhor, servir a Ti, Senhor, de todo o seu coração. Que ele possa saber, Pai querido, que aqui, neste lugar, ele tem uma família em Ti. E que ele será, Senhor, Pai querido, muito bem-vindo na Tua casa, para poder estar Te servindo, Senhor, glorificando o Teu santo e poderoso nome. Enche ele do Teu Espírito Santo, Pai, para que ele possa enfrentar todas as adversidades, sabendo, Senhor, que o Senhor está com ele, que nada nem ninguém pode tirar a tua presença, porque o Teu Espírito Santo está com ele. Fortaleça Teu filho, abençoa seus familiares, Senhor, que ele possa ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Glorificado seja Teu santo nome, Senhor. Aplauda o Senhor. Exalte o nome de Jesus.